meninas! E aí, tudo bem com vocês? Galerinha top do terceiro ano? Hoje é quarta-feira e vamos à nossa aula de português. Hoje nós vamos aqui iniciar, corrigindo a atividade da semana passada, que foi a interpretação de texto dramático. Algumas crianças tiveram um pouco de dificuldade, eu não estou entendendo, tá muito complicado. Então eu queria deixar aqui claro para vocês que o texto dramático, pessoal, ele se trata de uma peça de teatro. Só que no nosso livro, ele vem demonstrando, né, todo esmiuçado, todo detalhado, a fala de cada personagem. E aí, mentalmente, a gente vai criando a imagem, porque a parte escrita já tem no nosso livro, a imagem de como é que realmente a história acontece, né? Então, vamos aqui iniciar a nossa correção na página 189. A viagem de um barquinho é um texto dramático. Pelas informações no começo do texto, quantos personagens há nessa peça? 12 personagens. Quais deles aparecem no texto que você leu? A lavadeira e o menino. Releia o trecho que vem depois da lista de personagens, né? O cenário. Um lugar todo branco, aparece uma lavadeira toda de branco, ela vem com uma trouxa à cabeça. Começa a preparar a roupa para lavar. Toda a roupa também é branca. Assinale as respostas certas. Esse trecho indica como deve ser o cenário no começo da peça, quem é a primeira personagem a entrar no palco, como essa personagem deve estar vestida e o que ela deve estar segurando, tá? Na outra página, releia esse outro trecho. Vim lavar minha roupa neste lugar. Minha roupa é branca, o lugar também é branco. Eu não vejo nenhum tiquinho de azul, cor de água de rio ou de lagoa para lavar minha roupa. Como é que vai ser? Porque a palavra lavadeira aparece no começo desse trecho para indicar que essa é uma fala da personagem lavadeira. Tia, mas acontece que as minhas respostas não estão batendo com as da senhora. Eu segui a mesma linha de pensamento, mas coloquei com outras palavras. Mas o sentido é o mesmo. Não tem problema nenhum, certo? Não é necessariamente você colocar do jeito que eu escrevi. Como é uma interpretação de texto, é a forma que você vê, né, como é que a resposta deve ser, tá bom? Não fugindo da linha de raciocínio, não tem problema nenhum. B, essa palavra foi escrita com letras maiúsculas. C, por que, em sua opinião, ela foi escrita assim? Então, essa é uma resposta pessoal. 4, no trecho da questão 3, qual palavra a lavadeira usa para dizer que não vem nem um pouquinho de azul? Então, a gente volta lá no texto para circular aí a parte correta, né? No trecho da questão 3, tá certo? Então, bora lá. 5. A lavadeira... perdão, né? Eu não disse tiquinho, né? Desculpa. Lá na 4, né? No trecho da questão 3. Então, para dizer que não vê nem um pouquinho, é o mesmo que tiquinho. Então, lá na segunda linha do trecho, tem a palavra tiquinho. Já no finalzinho, você vai circular tiquinho, tá certo? 5. A lavadeira não achou água para lavar roupa. Releia esta fala da personagem e explica com suas palavras como ela resolveu isso. Então, há aí uma das possibilidades. A lavadeira pegou um longo pedaço de pano azul e estendeu dizendo que era um rio de brinquedo, né? Essa é uma das possibilidades de resposta. Tia, eu coloquei assim. Se tiver a mesma linha, o mesmo raciocínio, a mesma linha de pensamento, beleza, não tem problema nenhum. Você só não pode responder aleatório sem ter nada a ver com o texto, tá bom? 191. Circule na fala da lavadeira transcrita na atividade 5, um trecho escrito com letra maiúscula. Voltou lá e procurou mostra o pano. Circula, mostra o pano, que está na terceira linha da questão 5, né? E aí nós vamos marcar aí que o trecho indica que a atriz deve mostrar o pano à plateia. Ou seja, a plateia, todos nós sabemos que é o grupo de pessoas que está ali assistindo o espetáculo, né? Lembrando que o texto dramático se refere à peça teatral, tá bom, pessoal? Enquanto a lavadeira
lavadeira lavar roupa, aparece um menino. Circule no texto o trecho que indica o momento em que ele entra em cena. Então, você vai lá no texto, né, para circular, certo? B, porque o menino estava chorando? Porque o barquinho dele de papel havia fugido, né? O que ele pediu à lavadeira que fosse lá com ele buscar o barquinho de papel. 8. A lavadeira saiu para buscar a mala e voltou com um carrinho fantástico. Releia a descrição dele na página 88. Pelo sentido do texto, o que quer dizer quinquilharia? Bugiganga, objeto sem valor, né? Quinquilharia. E para encerrar, na 192, pela descrição do carrinho da lavadeira, imagine como ele é. Você vai lá desenhar de acordo com a sua interpretação. 10. Que sentimento do personagem se percebe nessa fala? Que fala? A última fala do menino lá na 188, né? Alegria, satisfação. B. Marque com o X os elementos que ajudam a expressar esse sentimento. A palavra puxa e o ponto de exclamação no final da frase. Questão 11 é aí para você fazer uma resposta pessoal. Como você imagina que a história continua, né? Aí você vai finalizar aí a sua história de acordo com o que você tem aí de expectativa para finalizar aí o texto dramático, que foi essa peça teatral aí, entre a lavadeira e o meninozinho que perdeu o barquinho de papel. Certo? Continuando, nós temos aí na 194, tudo que faz parte de uma peça teatral, de um texto dramático, tá? Então, na 194 e 195, nós vamos ter aí os atores, né? Que são os que expõem as falas, os que dão vida à história. Nós vamos ter a plateia, que é o público, o grupo de pessoas que está assistindo. Nós vamos ter o diretor ou a diretora da peça, né? Que é aquele que organiza tudo. A iluminação, que é necessária, porque a peça não pode ser exibida no escuro, né? O figurino tem que ter aí um profissional, de acordo com as características da personagem, ele vai desenvolver um figurino adequado, certo? A maquiagem, né, que vai acentuar as características da personagem, a beleza de cada um, ok? E o cenário também é de extrema importância. Você vai desenvolver uma peça, tem que ter todo o cenário de acordo com a peça. Minha peça não pode ser sobre a Branca de Neve e eu colocar um cenário da Bela Adormecida. Ou a minha peça não vai ser sobre os super-heróis e eu colocar sobre os Três Porquinhos. Então, tudo tem que se encaixar para poder fazer a peça acontecer, tá? Lembrando que o texto dramático, mais uma vez, se refere à peça teatral. Ok, pessoal? E vamos ao nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre pronomes possessivos, tá? Dentro do português. Pronomes... Desculpa. Possessivos. Possessivos vem de posse. Daquilo que eu tomo pra mim, do que é meu, do que me pertence. Todos os pronomes que se referem à minha pessoa, meu, meus, teu, certo? Seu, são pronomes possessivos. E a gente inicia aí, vamos aqui ler, nós temos aí o início da nossa atividade, né? E vamos aqui, vamos no início mesmo. Releia esta fala tirada de A Viagem do Barquinho de Papel. O menino diz: eu fiz um barco de papel. Todos os dias ele brincava comigo. Era meu único brinquedo. Ele era o meu navio. Então, tudo que se refere ao que é do garoto é classificado pronome possessivo. A minha boneca, o meu barquinho de papel, a minha mãe, o meu pai. Então, meu, minha, estão encaixados dentro dos pronomes possessivos. Vai te dar aí a autonomia de posse. Vai dizer que aquilo ali é teu, tá certo?
Nessa fala, a palavra meu dá ideia de tempo, lugar ou posse. Meu barquinho. Posse, né? O garoto está afirmando que o barquinho é dele, certo? E na fala da lavadeira abaixo, que palavra também expressa essa ideia? Vim lavar a minha roupa neste lugar. Qual é o pronome possessivo, crianças, que vocês encontram nessa frase? Vim lavar a minha roupa nesse lugar. Minha roupa. Está dizendo que a roupa é minha. Minha farda. De quem é essa farda? É minha. Tá certo? Então vamos lá. Na questão 2, tem uma tirinha que eu amo de paixão. São os quadrinhos do Calvin e do Haroldo. Calvin é um garoto muito inteligente, muito crítico. Ele não aceita certas coisas que os adultos fazem, nem que a sociedade impõe. E ele tem um amigo imaginário que é um tigre de pelúcia, mas que na mentalidade dele tem vida. E eles aprontam várias danações, várias traquinagens. Então vamos ver aqui com relação ao pronome possessivo. A tirinha que o nosso livro vem trazendo. Abram aí na 197 pra gente começar aqui, ó. O Haroldo fala, né? Você sabe o que há de errado com sua mãe? Sua! Tá mostrando aí um pronome possessivo. Quem é a mãe aqui? A mãe do Calvin, que é o garotinho. O Calvin responde: não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Aí o Haroldo fala no segundo quadrinho: eu adoraria se não... Aí o Calvin vai, né, e indaga. O quê? Porque ele é muito questionador. O quê? O Haroldo fala: você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Aí o Calvin: um bebê? Sim. Aí o Calvin diz: por que ela iria querer outra criança se ela já tem a mim? Sim, ela deve ter aprendido a lição. Que palavra no primeiro balão indica que Haroldo está falando sobre a mãe de Calvin? No caso aqui, a sua, né? Então aí dentro nós temos o pronome possessivo sua, que vai ser destinado à mãe do Calvin. Seria possível entender a fala dele sem essa palavra e por quê? Não, né? Se não tivesse lá, se tivesse só assim, a mãe de quem? Né? Então o sua aí está junto aí para dar uma ênfase maior. E se o Haroldo estivesse falando da sua própria mãe, como a frase ficaria? Você sabe o que há de errado com a minha mãe? Né? Então aqui, pessoal, nós vamos ter A197 e A198 com relação aos pronomes pessoais. O nosso entra no pronome pessoal. Nosso e nossos. O vosso e vossos. Tô colocando essa aqui porque é no plural. O meu, meus, o teu, teus, seus, seus, suas, suas, tá? Todos esses pronomes aí estão classificados nos possessivos. Pronomes possessivos dão ideia de posse, aquilo que é teu, tá certo? Então vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!